Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo, aqui é a Jussebra e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Smart TV TCL C6K. Essa é uma análise completa do produto que eu já mostrei no meu Instagram em alguns detalhes ali de especificações um pouco mais rápidas, mas se você não acompanhou por lá, por favor, acesse o link na descrição e vá lá também me seguir no Instagram para você saber quando eu falar de uma Smart TV nova que ainda não tenha saído review aqui no canal também. Ou de repente até outros produtos que você queira saber que ainda não apareceram por aqui. Bom, vamos começar pelo começo, a parte de design. A TCL me cedeu uma unidade da C6K para eu utilizar como meu produto pessoal, então por isso eu tenho uma opinião um pouco mais formada sobre o produto do que quando a gente testa por 20 dias, 30 dias, etc, na hora de opinar. Então, o que acontece é o seguinte, essa Smart TV, ela é enorme, porque é a versão de 75 polegadas, mas existem versões menores de 55 e 65 que são mais acessíveis em tamanho e preço, logo, para quem tem apartamento pequeno, talvez faça mais sentido. Esse modelo, num âmbito geral, eu fico um pouco preocupada com os pés dela, porque apesar de serem pés que conseguem sustentar o peso da versão um pouco maior, eu ainda sinto que poderia ali uma base no meio ser um pouco mais segura para um produto de grande porte, como é o caso dessa C6K. Não quer dizer que ela fique bamba, mas eu acho que um suporte no meio me deixaria um pouco menos insegura de estar limpando ela sozinha e de repente esbarrar e ela ali não tropeçar, porque TV não tem pé para tropeçar, mas de repente dar uma deslizadinha inesperada na hora de eu estar fazendo essa limpeza. Então, nesse âmbito, eu fico um pouco insegura com ela, então gosto sempre de ter alguém perto quando eu estou fazendo alguma coisa nela para garantir que eu não vou ter dor de cabeça com isso. Mas, fisicamente, por ser a versão de 75 polegadas, ela fica gigantesca na minha sala. A sala é um pouco grande, mas mesmo assim, ela não tem ali uma percepção de ângulo de visão que seja confortável para a vista, porque a distância entre ela e o sofá é de mais ou menos 2,5 metros. Para esse tamanho de sala, seria o ideal uma Smart TV de 55 ou até mesmo 65 polegadas, eu acho que seria o máximo. A de 75 eu já fico meio assim assistindo a TV, mas no geral eu gosto, então para mim faz sentido, porque eu gosto de consumir conteúdo em TV grande pela experiência, não é por questão de vejo mais detalhes e tarará, é pela experiência mesmo. Em relação ao controle remoto, eu gostei da evolução que eles fizeram, ainda não dá para comparar com o SolarCell da vida, por exemplo, porque ele não tem a possibilidade de carregamento solar, algo que a Samsung já derrubou a patente, então qualquer empresa pode utilizar, e nem mesmo carregamento via USB-C. Então a gente fica refém de pilhas, e isso é um pouquinho complicado em 2025. Mas a gente, assim, meio que entende, porque existe toda aquela questão de tem empresa que prefere manter pilhas porque é mais seguro para o usuário, que não tem tanta familiaridade. Mas, assim, eu nunca tive problema nenhum com o meu SolarCell, então, para mim, quanto menos pilha, quanto menos possibilidade de você deixar o seu controle descarregado, melhor. Eu não me preocupo com isso, então, quando eu vejo um controle com pilha, eu já começo a ficar um pouco acelerada, porque eu sei que a economia é legal, mas chega uma hora que é inevitável. Vai descarregar e você vai precisar comprar outra pilha. Enfim, mas gostei do design novo do controle, que ele tá mais fininho, tá mais leve, tá com menos botões, mas isso é bom porque você tem ali o controle com o que você precisa e não com tudo que a empresa quer entregar, porque muitas vezes é 200 botões no controle remoto que ninguém sabe para que serve cada função. Então é melhor menos do que mais. Então acho que é um equilíbrio legal para quem gosta de utilizar o acessório na TV sem ter aquela preocupação de meu Deus do céu, que botão é esse que eu cliquei agora, saiu do menu, desconfigurou tudo e sumiu todos os logins dos aplicativos. Não, isso não vai acontecer. É só um exemplo utópico, mas vocês entenderam, né? Mas, agora que a gente está falando da parte de experiência, vamos falar da tela. Isso é bem interessante. Um diferencial da C6K é justamente a qualidade de imagem que ela proporciona. Ela é uma Smart TV intermediária. Eu considero intermediária pelo seguinte, ela é uma TV um pouco mais acessível da linha TCL intermediária, a da linha C, e ao mesmo tempo ela tem uma sucessora, não sucessora direta no sentido de evolução, mas no sentido de ter uma opção melhor na mesma categoria, que é a C8K. Então,
ela é acessível e ela é feita para ser a custo-benefício dessa categoria C. E, para mim, ela consegue cumprir bem esse papel. Na tela, a gente tem um painel QD Mini LED, que é de diferentes polegadas, como eu já falei, mas o diferencial é que a TCL promete que ele vai ter uma qualidade muito próxima da OLED. Mas aí eu começo a dar meus pitacos, porque eu tenho uma TV OLED em casa, como todo mundo sabe, que é a S90C da Samsung, então eu consigo ter ali uma experiência prática um pouco mais confortável e privilegiada de certa forma, para comparar com uma QD Mini LED. No dia a dia, quem é menos exigente não vai sentir diferença, sendo bem sincera. Se você quer economizar, talvez uma TV QD Mini LED faça mais sentido para você do que uma OLED, que é quase o dobro do preço, dependendo do modelo que você vai comprar. E também dependendo do tamanho. Às vezes uma TV de 55 polegadas é o dobro do preço de uma de 55 polegadas da linha C6K. Faz sentido para você? Talvez não, se você não for consumir tanto TV, como é o meu caso. Eu tenho uma TV OLED porque valeu a pena na época, como eu já citei algumas vezes, mas no caso da C6K, se eu não tivesse uma TV OLED, ela me serviria super bem. Mas um diferencial da OLED é justamente que os seus pontos de iluminação internos, eles se apagam para que você tenha uma originalidade maior em relação às cores. Principalmente o branco e o preto, que é aquela promessa do preto mais profundo. E é justamente isso que a gente tem na OLED. Essa QD Mini LED, ela não entrega um preto super profundo. Você vê ali que tem uma tecnologia que permite que você tenha uma profundidade maior de tons escuros para que ela não fique tão acinzentada como outras TVs da mesma categoria. Então você vê que tem ali um trabalho para você ter uma experiência visual melhor do que nos modelos que são ali categorizados como concorrentes da C6K. Só que aí o ponto é, comparar com a OLED é um pouco complicado. Primeiro, porque são categorias diferentes. Segundo, porque são painéis diferentes. Então, se fosse uma TV OLED da TCL, com certeza eu ia dizer, tá, essa C6K talvez seja uma TV OLED de qualidade que compete ali com a linha S da Samsung. Só que não é o caso. Então, a gente tá pegando aí quase uma disputa de Davi e Golias, mas não é bem Davi e também não é bem Golias, porque elas realmente estão muito próximas. Mas em termos de experiência visual, para quem é mais exigente, vai sentir um pouquinho de diferença sim. Mas existem outros pontos a se considerar que fazem com que ela realmente faça sentido. Por exemplo, você tem um ótimo nível de brilho, o que numa TV da TCL sempre foi algo que eu considerei um pouco abaixo, mas ao mesmo tempo eu considero uma TV que consegue entregar ali a linha C um bom custo-benefício, e com essa melhoria no brilho, a gente vê que realmente a Smart TV tá mais legal para quem gosta de ter aquela iluminação um pouco mais chamativa, quando você está vendo um evento ou um efeito visual que tem aquele apelo um pouco mais de proximidade mesmo com o consumidor, ou melhor, com você que é o usuário, né? Ou a gente. Então, eu acho que nesse sentido ela consegue cumprir bem esse papel. O brilho dela realmente é muito bom. E ela tem aquelas tecnologias que a gente gosta de ver em Smart TV, né? Tem Dolby Vision, HDR10 Plus, todas aquelas funcionalidades que fazem falta, inclusive, na Samsung, porque não tem a tecnologia Dolby Vision na Samsung até hoje, e talvez nunca tenha, assim como a gente vê na TCL, na LG e em outras muitas concorrentes. Uma pena. Um ponto que a TCL sempre fala em relação à qualidade de imagem das Smart TVs é em relação à inteligência artificial que é implementada nela. Essa 6K tem o processador AI PQ Pro, que garante ali uma experiência um pouco mais avançada nos ajustes de cor. O que isso quer dizer? Independentemente do conteúdo que você estiver assistindo, a TV vai conseguir entender o que está sendo exibido na tela. O software, em conjunto com o processador, vai conseguir trabalhar para que a iluminação, a coloração e tudo mais sejam reajustados para que você tenha sempre o conforto visual na hora que você está assistindo. Então, isso é interessante. Só que esse processador, em específico, quando a gente faz aquela comparaçãozinha que eu já falei com a OLED, de pretos profundos e etc., ele ainda não consegue chegar no mesmo patamar de uma OLED de pretos profundos. É um pouco mais escurecido do que as acinzentadas da mesma categoria, mas ainda falta um cadinho. Ele tá no caminho. Talvez na linha do ano que vem, de 2026, a gente veja maior proximidade. Mas por enquanto,
a gente ainda tem aquela separaçãozinha que faz sentido para a categoria. Afinal, se a gente começar a colocar uma intermediária no mesmo patamar de uma OLED, o preço também vai subir. E para o consumidor, isso não é legal. E para quem gosta de jogar, algo que tem diferenciado muito a linha C ultimamente é justamente a tela de 144 Hz. Então você consegue ter uma experiência de maior fluidez, dependendo do jogo, da compatibilidade do game com essa tecnologia, né, com essa quantidade de frequência. Então, para quem curte essa visibilidade um pouco mais fluida no seu dia a dia, para os seus games que tem essa possibilidade, vale muito a pena. Para quem gosta de assistir séries um pouco mais avançadas, que tem ali alguns apelos tecnológicos justamente para tentar explorar o máximo que uma Smart TV pode proporcionar ao usuário, ela tenta ali compensar. É claro que não existe muito essas séries que peguem aí, sei lá, uma série de 144 frames por segundo. Isso não existe. Mas ter acesso a esse tipo de TV pode ser a forma de você alcançar esse patamar e conseguir ter a experiência que a produtora quer te proporcionar. É claro que isso falando de forma futurista, então nem seria a 6K utilizada para isso, mas sim algum modelo um pouco mais além. Mas, enfim, viajei um pouquinho, bora voltar. O painel tem algo também que chama a atenção, e eu não sei por que as empresas fazem isso, mas ao mesmo tempo eu sei, que é o fato de ter a tecnologia anti-reflexo. No caso da C6K, é o Mate HVA, porque ele permite que você tenha ali uma experiência um pouco menos reflexiva do que uma Smart TV da mesma categoria, só que até a página 2. Eu tenho visto algumas empresas, tipo Samsung, TCL e até mesmo outras que estão colocando essas camadas mate nas suas TVs para reduzir os reflexos, só que isso também acaba afetando um pouquinho a qualidade. Eu considero que a minha OLED, por exemplo, é um pouquinho mais interessante em brilho e visibilidade de conteúdo do que as versões um pouco mais recentes, justamente porque ela não tem esse painel com esse mate para deixar anti-reflexo. E assim, quando você coloca a sua Smart TV em um ambiente, você já pensa nessa questão de reflexo para não deixar muito próximo da janela, para evitar que a luz do teto também reflita e acabe afetando a sua visibilidade do conteúdo. Só que quando você tem essa tecnologia na sua TV para tentar deixar anti-reflexo, você começa a criticar mais quando você vê reflexos. E nessa TV eu ainda vejo bastante. Eu sei que a camada é bem fina, porque se fosse colocar algo um pouco mais robusto, ela ficaria mais cara, mas era melhor não ter, sendo bem sincero. Porque se eu quero assistir TV com uma visibilidade que normalmente eu assisto com a luz apagada, a película anti-reflexo acaba não fazendo sentido, porque eu não vou sentir diferença em relação a ter a película ou não, para o meu tipo de uso. Agora, se você é o tipo de pessoa que quer comprar uma C6K para colocar, sei lá, na sua área gourmet, ali na churrascada com a galera, aí faz sentido. Para esse tipo de usuário, realmente faz todo sentido você ter esse tipo de película na TV, porque vai fazer diferença. Tá em ambiente aberto, você vai precisar realmente ter alguma coisa ali que proteja a visibilidade do conteúdo, senão você não consegue assistir o futebolzinho no final de semana com os amigos, porque o sol vai bater na TV e acabou a imagem. Você só vai ouvir o grito do gol do narrador e acabou a experiência. Aí realmente faz sentido para esse tipo de público. Não é para todo mundo, mas tem um público que realmente vai sentir diferença. Mas agora, bora pro áudio. Algo que diferencia muito a C6K de muitas outras Smart TVs da categoria, que eu sempre falo, desde a época que eu trabalhava em outros sites, desde a época que eu só mexia em TVs por experiência nas lojas, é que as TVs da TCL, elas têm, comparando com outras que já existem aqui no Brasil, a melhor qualidade de áudio de Smart TVs. E isso eu boto a mão no fogo para dizer, porque é algo que eu digo com confiança, porque é uma questão que eu tenho uma experiência muito legal com TVs da TCL, então eu sei do que eu tô falando. Ela tem um sistema de áudio da Onkyo, que é de 2.1 canais, no caso são 2 tweeters e um subwoofer, que é para ter aquele grave um pouco mais profundo, aquela coisa grossa. Mas vamos por partes. O subgrave, ele tá presente, ele tem aquele espaço na parte de trás para reverberação, que fica bem legal,
Só que quando a gente analisa o áudio no geral, faz falta algumas coisinhas. Eu sinto falta de um pouquinho de médio, sinto que o agudo fica ali meio que equilibrado, o que é bom porque eu não gosto de som muito agudo, mas isso é uma característica sonora minha, não quer dizer que, porque não tem muito agudo, a TV é boa. Não, não é isso. Ela tem que ter um equilíbrio entre frequências para poder ser uma TV que realmente tem ali um áudio encorpado. Mas no caso, eu gosto bastante do subwoofer deles, porque a TCL já usa esse tipo de tecnologia de subwoofer há algumas gerações nas suas TVs da linha C, então eu já tenho familiaridade com ela. E, assim, evoluiu muito, mas o grave, para sair do jeito que as pessoas querem, não vai ter como. Só que do jeito que a TCL instala, já dá para você ter uma grande diferença. Por exemplo, o som da TCL é ótimo em relação a outras Smart TVs, mas quando a gente fala só dela, ele é bom. Então, ele é bom para quem? Para quem gosta de assistir filmes, para quem gosta de assistir séries, para quem gosta de ver esportes, para quem gosta de jogar, mas para quem é mais exigente com áudio, um audiófilo, por exemplo, talvez sinta falta de algumas coisas, tipo um médio um pouco mais agradável, mais equilibrado. E, assim, o grave realmente está ali, mas o subgrave está ali segurando, porque, né, é uma TV, fica um pouco mais difícil de você ter uma reverberação parecida com a de uma soundbar, por exemplo. Só que tem um ponto aí, que eu citei agora, que faz todo sentido. Quando você tem uma Smart TV como essa, você não precisa de uma soundbar. Ela se torna um item opcional. E isso é extremamente importante, porque hoje em dia a maioria das Smart TVs estão focando em serem ultra finas, ultra leves, e o áudio, onde é que fica? É justamente a parte que é sacrificada nesses cortes de design que as empresas estão fazendo. Então, quando a gente tem uma TV que é um pouquinho mais robusta, um pouquinho mais grossa, mas com justificativa para tal, como é o caso dessa TCL C6K, acaba que a gente passa um paninho de leves para esse tipo de coisa, porque você não tem aquele gasto de R$1.800, R$2.000 ou até mais do que isso para compensar a falta de um som de qualidade na sua Smart TV. Você consegue ter uma TV de qualidade com um sistema de áudio equilibrado para quem não é tão exigente. Então você consegue também abrir mão de gastar a mais com uma soundbar. Então é assim, se você quer ter uma Smart TV de R$3.000, você vai ter a Smart TV de R$3.000 e acabou. Você não vai precisar pegar ali e somar um pouquinho mais de um valor de um acessório a mais, adicionar no carrinho e acaba gastando R$5.000 para renovar a sua sala, para ter ali aquele conforto de ter um bom som, uma boa imagem, porque não tá tudo no mesmo equipamento. No caso da C6K, também não tá, mas tá bem próximo. Bom, agora a gente vai falar de algo que eu não tenho como não dizer que eu sou fã, porque eu sou. O sistema operacional. O Google TV é o sistema que está encorpado na C6K e, na minha opinião, foi uma boa decisão. E eu já te explico por quê. Primeiro, o Google TV é o sistema mais aberto que existe no momento para Smart TVs, por dois motivos. Por quê? Ele tem a possibilidade de você utilizar diversos aplicativos de streaming sem nenhuma complicação e, ao mesmo tempo, você consegue ter ali a possibilidade de ter uma familiaridade com algo que você já utiliza no seu dia a dia, o celular. Porque o Google TV, ao contrário do Android TV, que para mim foi a melhor coisa que deixou de existir, é muito mais confortável para quem tem um celular Android, porque você consegue conectar mais fácil,
você consegue ter acesso à sua conta para conectar os aplicativos, fazer login. Tudo é muito mais confortável quando você tem o sistema do seu celular também na sua TV, para você ter aquela conexão, né? Aquela continuidade. Eu acho que é uma palavra mais interessante. Então, eu acho que nesse ponto, essa TV manda muito bem, porque o sistema Google TV não é perfeito, sendo bem sincera. Ele tem seus defeitinhos, mas se a gente compara, por exemplo, com o Vida A, que já existiu, sim, esse sistema operacional existe ainda, eu não lembro qual é a marca, mas eu sei que existe, a gente tem aí uma grande diferença. Eu gosto bastante também do Tizen, do WebOS, mas realmente o Google TV, ele tem um quentinho no meu coração por conta dessa conectividade com a conta do Google. Então, para mim, fica muito mais fácil eu utilizar o Google TV. Tanto é que, às vezes, quando eu estou utilizando a minha Smart TV, que tem o Tizen, eu conecto o Chromecast para que eu tenha o Google TV. No caso, o Chromecast 4, que tem ali o sistema operacional embutido, porque as gerações anteriores era só um hubzinho para você fazer espelhamento. A gente viu essa era. A tecnologia evoluir é a melhor coisa da face da Terra. Só que assim, como eu já disse, nem tudo é perfeito no Google TV. Na primeira configuração que eu fiz nessa Smart TV, ele teve um pequeno travamento que me irritou bastante. Primeiro, ele não queria conectar no Google Home, o que me fez gastar mais tempo, porque eu tive que conectar manualmente no meu e-mail, aí não foi legal. Segundo, ele também estava com um probleminha que ele falou, em 3 minutos terminaremos as configurações. E se passaram 2 horas. E as configurações não acabaram. E eu tive que desligar a TV e religar a TV para finalizar o processo de configuração. Então, também não foi legal. Então, esses pormenores que atrapalham um pouquinho a experiência de quem não tem tanta familiaridade com o Google, e pode ser que outras empresas consigam entregar esse primeiro momento, essa primeira impressão com um pouco mais de conforto. E isso é um diferencial que realmente depende mais do Google de ser trabalhado do que da própria TCL. Então, acho que em conjunto eles têm que ter uma reuniãozinha ali e conversar, esse negócio aqui não tá legal, a gente tem que dar uma ajustada, porque nem tudo depende do meu processador, valeu? Dá um jeito aí, Google. E é isso, porque senão a gente acaba sofrendo por conta dessa falta de lapidação do sistema. Mas, no geral, é isso que eu queria falar sobre a TV TCL C6K. É uma ótima Smart TV para a sua categoria. Na minha opinião, uma das melhores que existe no mercado atualmente para quem está querendo gastar pouco e levar muitos benefícios. Ela tem um design que pode dividir opiniões por ser um pouco mais grossa e ter ali aqueles pés que realmente dão uma insegurança, mas ela tem uma boa qualidade de imagem, um áudio equilibrado, diga-se de passagem, e tem um sistema operacional muito fácil de mexer quando ele funciona. Mas assim, sendo bem sincera, quando a gente pega uma TV de 55 polegadas que custa ali na faixa de R$ 3.500, R$ 3.600 nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ela vale muito a pena. É claro que existem modelos maiores, a preços um pouquinho maiores também. Por exemplo, essa de 75 polegadas está ali perto da casa dos R$ 7.000, mas quando a gente vai para outras marcas que oferecem recursos parecidos, a gente quase que dobra de preço. Começando pelo fato de muitas delas que possuem tecnologias parecidas, como é o caso dos modelos da LG, a gente só vê aqui no Brasil as OLEDs entregando isso. Assim, eu sei que a linha intermediária da LG oferece um Dolby Vision, Dolby Atmos, para você ter aquela experiência de áudio e vídeo um pouco legal, mas no mesmo nível que a C6K, para a gente ver numa LG, teria que pular para a linha C ou até mesmo para a linha G. Então, tem esse ponto aí a ser citado. Dolby Vision, a Samsung não trabalha. A Hisense está chegando no mercado com algumas TVs aí interessantinhas. Ainda não posso tecer opiniões sobre elas porque não tive contato. Mas quando tiver, eu vou falar, vou experimentar e falar assim o que eu achei de cada uma delas ou de uma delas, o que eles quiserem me disponibilizar para testar. Mas comparando TCL, Samsung e LG, que são as líderes de mercado atualmente, no caso em OLED a LG é líder, aí depois vem Samsung e a TCL não tem OLED ainda, mas acho que terá no futuro, acaba que elas ficam muito próximas em recursos, só que a TCL vai meio que atropelando a Samsung e a LG em algumas coisas que
podem virar uma dor de cabeça ali em 2027, 2028 de repente, se elas não se mexerem. Mas eu gosto do desafio e eu gosto da concorrência, porque quando a concorrência vem, a gente que ganha. A gente ganha em preço, a gente ganha em recursos para as Smart TVs e principalmente em custo-benefício. Então, é isso que a TCL entrega nessa C6K. Ela começa com C de custo-benefício e não é à toa, fazendo um trocadilho aí com o nome, porque realmente ela consegue ter grandes diferenciais para quem quer uma experiência de uso prática, mais confortável, barata e acessível. Acessível no sentido de você conseguir entender o que a TV vai fazer e se antecipar. Então você consegue ter ali uma maleabilidade bem interessante também no dispositivo. Mas no geral é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Na descrição do vídeo eu vou deixar links para a compra da versão de 55, 65 e 75 polegadas da TCL C6K e comprando por lá vocês ajudam o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Já tem a C6K? Diga sua opinião aí nos comentários, diga também se achou algum problema nela, que a gente vai conversando e também ajudando a galera que está querendo decidir se compra uma Smart TV nova ou não nesse finalzinho de semestre aí de 2025. Bom, mas no geral era isso que eu queria falar com vocês, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau!